Parte 1. A participação da igreja nas tribulações de Paulo. Tópico 1. Os filipenses tomam parte nas aflições do apóstolo. Tópico 2. O exemplo da igreja após o Pentecostes. Tópico 3. O padrão de amor para a igreja. Tópico 1, então. Os filipenses tomam parte nas aflições do apóstolo. Paulo via a participação dos filipenses em suas tribulações como o agir de Deus para fortalecer o seu coração. A expressão tomar parte sugere a ideia de partilhar com ou coparticipar de. A igreja de Filipos estava participando das aflições e tribulações com o apóstolo. Ela sentia as agruras da sua prisão. Por outro lado, o apóstolo sentia-se abençoado por Deus pelo fato de ser lembrado com tamanho amor e ternura pela comunidade cristã filipense. Então, qual a diferença de nossa ajuda para com os necessitados do mundo, que também ajuda os necessitados? A diferença é simples. Nós sentimos que somos servos de Deus, que Deus mora em nós. E quando nós vamos ajudar alguém, nós queremos ser participantes da situação que ele está vivendo. Nós queremos ir lá, mas nós queremos ouvir da pessoa suas necessidades, seus problemas, e nós queremos participar junto com ele desses problemas e ajudar a solucionar. Nós levamos uma ajuda para ajudar um certo ângulo do seu problema. Porque não é só uma ajuda financeira, não é só uma roupa, não é só um alimento que vai resolver a situação. Então é preciso participar ali daquele momento para poder ajudar realmente a pessoa. Porque as pessoas têm necessidades físicas, mas têm também necessidades espirituais. Então nós temos que fornecer o que ele necessita, total, não apenas uma parte. E isso é o trabalho da igreja. Isso é o trabalho realmente cristão, verdadeiro. Então o cristão, ele deve sentir as dores dos outros. A verdadeira intercessão é isso, é se colocar no lugar daquele pelo qual nós estamos levando a sua necessidade a Deus. Nós vamos nos colocar no lugar da pessoa, ou seja, nós vamos sentir o que a pessoa sente. Isso é ser participante, coparticipante, né? É estar ali sentindo o problema e ajudando naquilo que for necessário. Isso não pode ser feito para ganhar aí elogio, não pode ser feito para ganhar dinheiro, não pode ser feito para ganhar eleição, nada disso. É uma coisa feita por amor, movido pelo amor que está em nós, derramado pelo Espírito Santo em nós. E a recompensa é lá no céu. Nunca deve ser vista aí, ou imaginada ou desejada, uma recompensa aqui na terra. Então sempre a recompensa é lá no céu. É isso que Paulo ensina. O galardão está lá. O que você faz aqui, Jesus disse que ajunta tesouro lá. Onde não existe lá ladrão, nem traça, nem ferrugem, nada acaba. Está guardado lá. Então, faça, mas sempre por amor, sabendo que há uma recompensa lá futura, lá em cima, lá no céu. No tribunal de Cristo, uma das coisas que nós vamos aí ser julgados vai ser pelas nossas obras. São obras que são de ouro, permaneceram, porque não foram feitas com más intenções. Não foram feitas com a intenção de receber alguma coisa aqui na terra, mas com a intenção de levar Jesus às pessoas. Então Paulo fica muito agradecido por ter sido lembrado pelos filipenses. Tópico 2, aí o exemplo da igreja após o Pentecostes. A igreja de Filipos vivia a mesma dimensão de serviço da comunidade de Jerusalém nos dias de Pentecostes. Veja Atos 2, 45 e 47. Então a igreja em Jerusalém, nós vamos ver o exemplo de Barnabé, né? Vamos ver que a Bíblia declara ali claramente para nós, não havia nenhum necessitado. Por quê? Os que tinham propriedades vendiam para ajudar as pessoas mais pobres, os necessitados. Então todos tinham pelo menos o que comer e o que vestir. Ninguém passava necessidade. Ninguém tinha sobrando, mas também ninguém tinha faltando. Veja bem, a verdadeira comunidade de fé, verdadeiro cristianismo, verdadeira igreja, é assim que se comporta.
E os filipenses aprenderam isso. Todos se ajudavam, apesar de pobres, mas todos se ajudavam. E eles lembraram do apóstolo Paulo que estava necessitando da ajuda deles. Com o seu exemplo, os filipenses nos ensinam que tomar parte ou associar-se nas tribulações de nossos irmãos é mostrar-se amorosamente recíproco. Ou seja, devemos nos amar uns aos outros, pois assim também Cristo nos amou. Então os filipenses, na verdade, estavam o quê? Agradecidos a Paulo, porque foi um instrumento de Deus para que eles pudessem ser salvos. Paulo era o pai na fé deles. E eles estavam agradecidos e queriam de todas maneiras, pelo menos retribuir alguma coisa ao apóstolo, ajudá-lo de alguma maneira, por causa do amor que sentiam para com ele e o agradecimento que eles tinham para com ele. Hoje nós temos visto muitas vezes que a igreja se esquece muito fácil daqueles que ajudam, que se dedicam, que dedicaram a sua vida inteira à obra de Deus, dedicaram a sua vida inteira a ajudar as pessoas, dedicaram a vida inteira às almas, né, que ele ganhou, que trabalhou para ganhar. Muitas vezes a igreja esquece isso. Muitas vezes as pessoas são mal agradecidas e ao invés de ajudarem, né, aqueles que não podem mais trabalhar, aqueles que não podem mais estar à frente de um trabalho, que estiveram à frente não podem mais. Tem muita igreja que abandonou os seus obreiros, que serviram a igreja durante toda a sua vida. Tópico 3. O padrão de amor para a igreja. O amor dos filipenses para com o apóstolo Paulo mostra-nos que esse deve ser o padrão de nosso cotidiano. A generosidade no repartir constitui-se em sacrifícios que agradam a Deus. Hebreus 13:16. Então os filipenses aí nos ensinam que esse deve ser o cotidiano nosso, deve ser o normal na nossa vida cristã, a ajudar as pessoas, a ajudar os necessitados. Então faz parte da vida cristã, faz parte do caráter cristão, ajudar as pessoas, ajudar os necessitados. E a igreja começa sempre com aqueles que são da igreja, mas depois de ajudar os que são da igreja, devem também ser ajudados aqueles que não são. Esse trabalho, que nós chamamos de trabalho filantrópico, né? Trabalho de ajudar as pessoas, esse trabalho deve ser feito na comunidade em que a igreja está inserida. Tanto deve ser ajudado as pessoas da igreja, como aqueles que não são da igreja. Você tem alguém aí que não é da igreja, mas está doente, está desempregado, né? Uma pessoa que está passando por necessidades, ajude essa pessoa. Vá até lá. Ali existe uma alma que precisa de ouvir a palavra de Deus, precisa de ajuda, tanto financeira como espiritual. Leve a sua ajuda. Faça tudo para que essa alma possa ser salva. E talvez esse momento que ele está passando é exatamente o momento que ele vai ficar acessível a ouvir a palavra de Deus. Então aproveite esta oportunidade. Ajude essa pessoa, tanto materialmente como espiritualmente. Imagine aí uma casa onde a mulher está doente, ela que cozinha, que passa, que lava, que faz tudo, e de repente adoeceu, não pode fazer nada disso. Imagine se as irmãs do círculo de oração, as irmãs que trabalham nessa ajuda aos necessitados, imagine se elas forem lá lavar essa roupa, passar, fizerem comida. Imagine como essa pessoa ficará agradecida, como essa pessoa abrirá o seu coração a partir daí para ouvir o Evangelho através dessas irmãs. Você tem um amigo que perdeu o emprego, que adoeceu, que está com necessidade. Imagine, esse coração está aberto a receber ajuda, a ouvir a palavra de Deus. Então seja instrumento de Deus agora, nesse momento. É o momento de ajudar, de estar presente, de participar. Vamos à nossa parte 2. Reminiscência, o ato de dar e receber. Tópico 1, Paulo relembra o apoio dos filipenses. Tópico 2, o necessário para viver. Tópico 3, não procuro dádivas. Tópico 1, Paulo relembra o apoio dos filipenses. O versículo 15 destaca a generosidade dos crentes filipenses em relação a Paulo. Mesmo sendo uma igreja iniciante e pobre, assim que tomou conhecimento das necessidades do apóstolo,
A comunidade de fé de Filipos o apoiou integralmente. Com isso, os filipenses tornaram-se cooperadores do apóstolo na expansão do reino de Deus até os confins da terra. É por isso que Paulo não podia esquecer do amor que ele demonstrara aos crentes daquela igreja. Veja bem, quando os filipenses sabem das necessidades de Paulo e sabem que agora terão oportunidade de ajudá-lo, na verdade estão ajudando quem? Estão ajudando a fazer a obra de Deus. Eles estão tornando possível a Paulo ter saúde para escrever as cartas às igrejas e também para evangelizar principalmente ali os soldados que o vigiavam e aquela família daqueles soldados, daqueles funcionários ali da casa de César, como ele chama, ali em Roma. Nós cremos que Paulo pregou muito o evangelho aos familiares daqueles funcionários e todos os soldados que iam ficar ali para vigiar Paulo, para guardar Paulo. Esses soldados ouviram a palavra de Deus. Muitos ali se converteram. E ele cita esses funcionários ali do Império Romano. Então, quando os filipenses estão ajudando Paulo, eles estão ajudando a obra de Deus. Então, nos lembremos que quando você está ajudando um missionário, você está contribuindo para missões. Quando você está contribuindo para missões, está ajudando o missionário, você está ajudando a obra de Deus. Você está fazendo junto com ele essa obra de Deus. Você está suprindo a necessidade que ele tem para continuar fazendo essa obra de Deus, para que as almas sejam salvas. Tópico 2, o necessário para viver. O versículo 15 revela-nos outro grande fato. Enquanto o apóstolo estava em Tessalônica, a igreja de Filipos continuava a enviar o necessário à sua subsistência. No ato de dar e receber, os filipenses participavam do ministério de Paulo, pois não tinham em mente os seus interesses, mas as urgências do reino de Deus. Por outro lado, Paulo não se deixava cair na tentação do dinheiro. As ofertas que ele recebia eram aplicadas integralmente na obra missionária. O apóstolo bem sabia da relação perigosa que há entre o dinheiro e a religião. 1 Timóteo 6, 10 e 11. Tal atitude leva-nos a desenvolver uma consciência mais nítida quanto às demandas do reino. Fujamos, pois, das armadilhas das riquezas deste mundo, pois, como disse o sábio Salomão, quem ama o dinheiro, jamais dele se farta. Então, Paulo fala aqui do necessário, né? O que eles enviavam para ele? O necessário para ele sobreviver, para ele fazer a obra de Deus. Desde o início do seu ministério, ali, desde que ele abriu a igreja de Filipos, a igreja de Filipos o ajudava. Agora, veja bem que é o necessário. Paulo não ficou rico. Paulo não virou fazendeiro. Paulo não andava aí com cavalos importados do Egito, né? Paulo não tinha roupas finas. Então, a situação financeira de Paulo, no final da sua vida, é uma situação de pobreza. Ele não se aproveitou das ofertas, mas ele usou sempre essas ofertas para ajudar aos necessitados. Ele enviava as ofertas que recebia a Jerusalém, vendo a necessidade, a grande seca que aconteceu lá, que foi profetizada pelo profeta Ágabo, né? E as perseguições que aconteceram tornaram a igreja de Jerusalém pobre. E ele sempre enviou então ajuda para eles. Ele não ficou para ele, não reteve, não enriqueceu com isso. Foi canal de Deus para abençoar os outros, mas ele não ficou rico com isso. Ele não reteve para ele. Ele não roubou o que era dos outros. Nós devemos ver esse exemplo. Então nós não fazemos a obra de Deus para enriquecer-nos, mas fazemos a obra de Deus por amor às almas, para sermos instrumentos de Deus para ajudar os outros, para abençoar os outros. E Paulo adverte-nos, né? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E Jesus disse que nós não podemos amar dois senhores, ao mesmo tempo a Deus e ao mesmo tempo a Mamon. Então cuidado com isso. E Salomão adverte que aquele que ama o dinheiro nunca se farta dele. Sempre quer mais e mais e mais e mais e mais. Nunca está satisfeito. Nós vimos na lição passada. Nós temos que estar satisfeitos. Fique satisfeito com aquilo que Deus te deu. Fique satisfeito na posição que você tem ocupado para Deus.